Está aberta mais uma loja Raja Yoga. Boa noite a todos os irmãos. E agora eu passo a palavra para o irmão Sinei, que proferirá a palestra dessa noite. Boa noite, irmão Sinei. Boa noite, muito Fique à obrigado. vontade. Eu vou projetar aqui o PowerPoint. Acredito que eu consigo mesmo sem ser o co-host, né? Apareceu aí para todo mundo? Apareceu. Ok. Deixa-me só colocar aqui. Deixa eu só ajeitar ele aqui para ficar mais bonito aí para vocês. Você tem que clicar naquela teclinha lá de colocar a tela cheia, Cirnei. Sim. É que a parte de baixo aqui tá aparece um monte de coisa aqui de multis, top, participantes e não me deixa acessar ela. Ah, você não tá vendo, ó. Não. Nem Bom, você levantando um pouco o programa. Clica do lado do tá X lá em cima, lá na. Diminui o programa, aí você vai conseguir acessar. certo. Aí eu apoio com isso aqui, ele diminui, mas não aparece. Bom, agora Arrasta ele acho que para foi. cima. Aí Agora você vai. foi? Não, não apareceu ainda. Já tá no Não, modo programa ainda. ah, não, ele apareceu aqui para mim, mas para vocês acho que não foi. Bom, eu vou usar assim mesmo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre chamada e vocação, coerência e incongruência. Sou padre da Igreja Católica Liberal, né, o reverendo Padre Osmar foi meu reitor e é o meu reitor, meu eterno reitor. Agradeço. Padre Heitor também, que se faz presente, e os demais. Devo esclarecer o seguinte: o que eu estou trazendo aqui não é visão da Igreja Católica Liberal, que fique bem claro. Isso são estudos que eu faço, são pesquisas que eu faço, palestras que eu faço em outros lugares também. Então, eu gosto de trazer essa visão, né, do chamado de vocação, a coerência e incongruência, aí puxando um pouco para o lado da abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem psicológica que eu trabalho, eu sou psicólogo também, e para entender, né, o chamado e vocação, porque vocação é o chamado, vocação é chamado, né, como nós vemos nessa aqui, né, o que é vocação, né? Ela é origem do latim e significa chamar. Então, vocação é chamado. Então, é redundante falar chamado e vocação? Aí vocês vão entender daqui a pouco. Então, todos nós somos chamados. E todos nós somos chamados a ter uma vocação, que é seguir esse chamado até o fim. Agora, para entender, né, o que é coerência e incoerência, né? Coerência, aí é a ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos, ideias, relações harmônicas, né? Congruência, né, também não é muito diferente, que é coincidência ou correspondência. E a incongruência é a ausência da congruência, né? Ou ausência de incoerência, digamos assim. Agora, quem é que nos chama? Quem faz esse chamado para nós? Aí, independente, né, de quem seja religioso ou ateu, tem essa crença ou aquela, algo superior nos chama e nos chama para a vida. Então, eu trago aí a imagem, né, de Adão e Eva. Eu sei que é uma figura, é uma alegoria, mas é uma alegoria que nos mostra justamente uma das coisas que nós viemos fazer aqui. Fomos chamados para ser o quê? Para ser, Cirnei, sim. não tá aparecendo essas imagens pra gente aqui. Deixa eu tentar voltar aqui.
Você E tem que agora? mudar uma por uma aí. Sim. Está aparecendo aí o que é vocação? Sim, agora sim. Sim. Então, eu Você vou deixar tem que dessa mudar. maneira Você que tem que eu ir não estou conseguindo fazer de mudando. outra forma. Sim, Você pode diminuir aí a sua esquerda e clicando uma por uma e vai mostrando aí, sim, perfeito. tá bom? Tá bom, obrigado. Pode continuar. Sim. Isso, então, a coerência e incongruência, né? O que é coerência, congruência e incongruência. E quem nos chama, que é o que eu estava falando, né? Todos nós somos chamados. Então, a ideia, né, de Adão e Eva, eles são chamados a serem pai e mãe da humanidade. Quer dizer, onde tudo teve o princípio, segundo a alegoria. Não importa se foi alegoria, se não foi, mas e sim a ideia central, né? O cerne. Fomos chamados. Chamados para quê? Para a vida. E para perpetuar a espécie humana. Fui bombeiro também durante um bom tempo, e uma das coisas que a gente conversava, né, em caso de grandes acidentes, é o que é necessário para perpetuar a espécie humana, entre manter um homem, né, salvar um homem primeiro ou uma mulher. Necessário salvar a mulher primeiro, por quê? Perpetuação da espécie humana. Sem a mulher não tem essa perpetuação. Então nós somos chamados para isso. Então Adão e Eva trazem essa ideia. E quem nos chama? É sempre um ser superior a nós. Seja para quem acredita em Deus, seja para quem acredita em outras entidades, um ser primevo. Né? Tem até um livro bem antigo, eu já li há tanto tempo, eu nem me lembro mais o nome dele, mas ele fala assim, né? O ser primevo. Nós estamos sempre retornando para esse ser primevo, que é um dos sentidos da religião. Retornar ao ser primevo. Quer dizer, tudo aquilo que nos criou, tudo aquilo que nos fez antes de sermos isso que somos. Então, nós damos sequência aí, né, no livro do Gênesis com o chamado de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, né, e Deus simplesmente chamou ele dizendo: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, né, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde te mostrarei. E o que que guiou Abraão? A fé. Que ele ouviu o chamado e respondeu ao chamado. Então, é um dos grandes chamados aí, né, que dá essa ideia da religião abrâmica. Mas o chamado dele é que nos toca aqui. Ele foi chamado e deu cumprimento a esse chamado, cumprindo a sua vocação. E cumprindo a sua vocação, chegamos onde estamos hoje, com a religião abrâmica. Depois com as leis mosaicas e tudo mais, que vem por conta do chamado de Abraão e o seu cumprimento à sua vocação. Então, na sequência, vem aí na chamada de Moisés, e daí temos as leis mosaicas por conta dele, foi inspirado por Deus. Então, o chamado dele foi ali na sarça ardente. É claro, ele passou toda aquela situação no Egito, por conta de todos aqueles acontecimentos, de todas as crianças que foram assassinadas. Ele foi criado aí, né, pela filha do faraó, mas com a fase adulta dele, e vendo ali a briga, né, do povo dele, dos egípcios, ele acaba até assassinando um egípcio. Então, quando ele foge, quando ele vai para as montanhas, ele é chamado por Deus através de uma sarça ardente. E quando ele é chamado, né, Moisés, Moisés, o que ele responde? Eis-me aqui. Então, quando nós somos chamados, sentimos esse chamado por Deus, a única resposta, né, quando nós queremos seguir essa vocação, é dizer: eis-me aqui. Então, o chamado de Samuel, que é muito interessante. Samuel, quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado 3 vezes em sonho, e ele acordou as 2 primeiras vezes e foi conversar com Eli, que era o sacerdote que o ensinava, que o educava, né? E Eli entendeu, então, na segunda vez, dizendo: Samuel, quando for chamado, responda: eis-me aqui, fala, que o teu servo escuta. Então, na terceira vez, ele ouviu o chamado de Deus e respondeu: fale, que o seu servo escuta. Aqui é outra tradução, né, que eu coloquei. Então, fala, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10.
E aqui nós vemos o seguinte, a incongruência, mas não de Samuel, porque Deus, depois que Samuel fala para Deus, né, fala que o teu servo escuta, então Deus diz para ele, para que ele avise para Eli, que é o sacerdote, e os filhos de Eli, que também são sacerdotes, que eles estão incorrendo na iniquidade. Então aqui, e é entendimento meu, por favor, é, fiquem livres aí para entender de outras maneiras também. Que a iniquidade também é o estar contra a equidade. Eu acredito também. É o estar incongruente com o que você foi chamado. Se você foi chamado para fazer isso, então faça isso. Não vá por outro caminho que você vai gerar uma incongruência na sua vida. Então Samuel ouve de Deus e Deus pede para que ele diga, né, a Eli que os filhos de Eli estão na incongruência, né, na iniquidade e que serão punidos. Tanto que eu coloquei duas imagens aí, né, do lado esquerdo, que os filhos de Eli, Hófines e Finéias, se não me engano, eu acabei não marcando o nome aqui, mas eles vivem na iniquidade, fazendo tudo aquilo que era horrível aos olhos do Senhor. E por conta de Eli, que era o sacerdote, não seguir a sua vocação e educar os próprios filhos, e portanto não levar, né, o que era devido ao povo, então ele também morreria, mas antes disso ele veria a morte dos próprios filhos. E Eli acaba caindo aí numa cadeira por conta da incongruência dele, ou incoerência dele, nos afazeres do chamado, da sua vocação, ele acaba perdendo a vida. E na sequência nós vemos aí Jonas, que é um profeta, né, que em outra palestra, né, eu falei que ele é um profeta teimoso, mas se falar que ele é um profeta teimoso, eu fiquei até pensando hoje, ele pode ser coerente com o que ele acredita. Sendo coerente com o que ele acredita, então ele não é incongruente. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba sendo incongruente com a sua vocação. Porque quando Deus manda ele ir a Nínive e chamar a atenção dos ninivitas para que eles é, se arrependam dos seus pecados, então Jonas, ele é um profeta muito turrão, eu gosto muito da figura dele, né? Eu não gosto de ser turrão assim, mas eu gosto da forma, né, que é descrito a vida de Jonas. Então ele foge, vai pro mar, entra num barco, acaba sendo jogado do barco e é engolido por um grande peixe. Mas aí, quando ele é engolido por um grande peixe, ele fica ali 3 dias pensando na vida, porque não tem mais o que fazer, né? É claro. E depois disso, ele decide cumprir com a sua vocação, para o qual ele foi chamado, ser um profeta. Mas o interessante, né, é que ele fica ali dentro do grande peixe e me ocorre o seguinte, justamente isso aqui, o Salmo 139. Aí coloquei especificamente os versículos de 7 a 10, porque não tem para onde fugir de Deus, não tem onde se esconder de Deus. Depois, né, quem tiver curiosidade, dá uma lida no Salmo 139 aí inteiro. Mas essa pequena parte do 7 a 10, para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Voltando lá para Jonas e citando esse salmo. Mesmo Jonas estando no seio, dentro do ventre de um grande peixe, quer dizer, onde ele estiver, Deus lá está com ele. Porque quando Deus nos chama, ele nos chama para a vida inteira. Agora, se vamos cumprir essa vocação, é outra coisa. Mas Jonas, ele estava disposto a cumprir. Só que ele é turrão. Mas não tem como fugir, mesmo estando dentro de uma baleia. Deus também lá está. E aí, né, até com conversas anteriores que nós já tivemos até aqui na Raja Yoga, onde nós estamos, Deus está, porque Deus está em nós. E como diz lá o Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses, e Jesus Cristo fala isso também, cita isso lá em João, capítulo 10, versículo 34, se não me engano, já não lhes foi dito, vós sois deuses? Mas é claro, dá a sequência lá dizendo,
porém ainda morrereis. Então, se nós somos filhos de Deus, nós fomos criados por Deus, ou, né, como uma palestra até do reverendo Padre Osmar, nós fomos emanados de Deus, portanto, somos deuses. Não com a consciência que Deus tem, porque ainda estamos em evolução, estamos caminhando para isso. Então, Deus está em nós, em todos os lugares. E daí o Salmo 139, especificamente aí, esses versículos de 7 a 10. Não tem como fugir de Deus, não tem como fugir da sua missão, do seu chamado, da sua vocação. A gente até tenta fugir, mas contra Deus não se luta. E se lutarmos, nós perderemos. Então eu trago aí outro chamado, né, de Jeremias, profeta Jeremias, que é maravilhoso, né, o chamado dele. Isso é, assim, eu acho tão lindo o chamado dele, porque Deus diz para ele, né, antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, eu te conhecia e te santifiquei, e te chamei para ser o meu profeta entre as nações. Aqui é outra versão, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Só que daí Jeremias, ele, talvez tentando ser coerente com ele, mas incoerente com a vocação, porque se Deus te chama, ele te potencializa de certa maneira. Então ele diz que ele é um menino, mas Deus mostra para ele que Deus o chamou. Então, nós recebemos o chamado para ser pai e mãe, para ser filho ou filha, para ser uma excelente pessoa, e Deus vai nos dando uma condição, ou este ser primevo vai nos dando essa condição, para que nós possamos falar como adulto. Então, nós passamos por essas idades, né? Tem até um livro que fala sobre as idades, né? A cada 7 anos nós vamos tendo uma consciência universal maior. Então, nós vamos evoluindo para poder chegar a esse cerne, a essa vocação que fomos chamados realmente. E Jeremias recebe esse chamado, que é tão significativo, né? Um grande profeta. E o chamado de Isaías, daquele vê os serafins, vê Deus no seu trono. Mas o interessante é que o chamado de Isaías, Deus faz de uma maneira diferente com ele. Porque o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é claro que Isaías, ele reconhece que ele é pecador, ele é impuro, ele está junto com as pessoas que provocam, né, e que são incoerentes com o que foram chamados. Por quê? Não são somente os profetas que são chamados, não são somente os padres que são chamados, não são somente os irmãos e irmãs que são chamados. Todo ser vivente é chamado. E é chamado a cumprir a sua vocação, é chamado a evoluir enquanto pessoa. Então, não é algo específico somente dessas pessoas, né? Que hoje em dia a gente fala, nossa, ele tem uma vocação de ser padre. Mas o pai não tem uma vocação? Tem. E a mãe? Tem. E o filho? Tem. E o trabalhador? Tem. Todos nós temos. Mas o negócio nós reconhecemos que estamos entre os impuros, né? Isaías reconhece que está entre os impuros e pede perdão ao Senhor, e um serafim traz uma brasa ardente. E isso nós lemos até antes de fazer a leitura do Evangelho, né, na Igreja Católica Liberal, né? Citando essas palavras, que o serafim traz essa brasa ardente e acaba purificando a boca, os lábios, a língua do profeta Isaías, para que ele possa viver dignamente o motivo que ele foi chamado. Depois, né, já passando aí para o Novo Testamento, então a vocação de Paulo. Então eu peguei essa parte, tem outras partes também que falam da chamado de Paulo, mas essa parte de Gálatas, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Na verdade, essa parte está repetindo lá o que Jeremias, né? O que está em Jeremias, que acabamos de ler. Então, desde o ventre materno, Deus te escolheu. Quer dizer, nós fomos escolhidos muito antes por Deus, que é todo sapiente, que é onipotente.
Então, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Porque se Deus te chama, você não tem que ter dúvida. Isso me faz lembrar o chamado de Maria, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. E o que que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não duvidou. E Paulo, né, acaba mesclando aqui justamente isso, o chamado de Jeremias e o chamado de Maria. Que é o quê? Quando somos chamados e sentimos esse chamado de fato, a gente não pestaneja, a gente não fica, mas e se, né, não fazemos como Moisés fez, mas eu ainda sou uma criança, ou como o próprio profeta Jeremias, né, disse, né, eu ainda sou um menino. Não, aceite. Levante a cabeça e vá. Procure conhecimento. E o que nós fazemos aqui na Sociedade Teosófica é buscar esse conhecimento também para que estejamos mais conscientes a cada dia do nosso papel no mundo e na evolução do mundo. E a gente só transforma o mundo quando transformamos a nossa, porque aceitamos a nossa vocação. Como cada um desses que eu estou citando, aceitaram as suas vocações. Por mais turrão que seja, como Jonas. Então, aqui, né, eu coloco, né, até a imagem de São Francisco. São Francisco, ele foi chamado, né, num sonho numa visão diante da imagem da cruz de São Damião, né? Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E hoje eu entendo, né, e posso estar equivocado, mas eu gosto dessa forma de pensamento, pelo menos agrada a mim. Vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. E ele reconstrói a igreja de São Damião. Mas não era isso. Porque depois ele vai reconstruindo a igreja romana por dentro, né? Vai mudando muitas coisas. Mas o que eu gosto de pensar é, reconstrói a minha igreja, que na verdade sou eu. O nosso corpo é o templo do Senhor. Então, o nosso corpo é a igreja do Senhor. Eu penso dessa maneira. E, novamente, posso estar totalmente equivocado. E depois os senhores podem até falar aí se concordam ou não com isso. Mas quando Francisco é chamado para reconstruir a igreja, e eu me identifico dessa maneira, de reconstrói a minha igreja, que é o teu corpo, que é o templo do Senhor, porque agora não precisamos, assim, de templos físicos, mas podemos amar e louvar a Deus em qualquer lugar, como Jesus Cristo traz essa ideia. E aí eu cito Efésios também, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aqui é o chamado para todos, né, como Paulo mostra aí aos Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E tantas outras vocações que existem. Aí agora, né, chegando quase ao final, a minha palestra costuma ser rápida, né? Depende das perguntas depois se vai alongar ou não. Alguns dos chamados, como eu já falei aí ao longo das outras pranchas. Então, somos chamados para ser pai, mãe, filho, filha, chamados para a espiritualidade, para ser padres ou sorors. Aí eu coloquei, né, justamente padre ou sorors aí, ou frades, que é da Ordem de Santo Albano, que temos agora na Igreja Católica Liberal. Sermos um bom funcionário, um bom empregado, um bom empregador, médico, enfermeira, um bom ser humano. Aí a foto, né, do pai seráfico, São Francisco, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola de Jesus Cristo, está lá em Mateus capítulo 22, aí o último versículo, né, dessa parábola, ele justamente coloca isso, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E eu confesso que eu sempre pensei sobre essa frase, né, mas por que poucos os escolhidos? E pensando, né, nessas palestras, aí eu me toquei do seguinte, todos nós somos chamados, como mostrei aí nas pranchas anteriores, como Adão e Eva, Abraão, Isaías, Jeremias, Jonas e todos os outros, mas todos somos chamados. Agora, quem serão os escolhidos?
Aí eu troquei, né, em minha mente esses escolhidos por, mas poucos cumprem as suas vocações, poucos cumprem o que são chamados. Então, todos nós somos chamados, mas são poucos os que vão atingir, né, esse ideal da sua vocação. Então, não é uma forma de excluir, mas sim, você é chamado. Agora, quem vai cumprir a sua vocação, bom, cabe a você, né? E aí, essa frase, né, dessa parábola das bodas que Jesus Cristo conta. E aí, por fim, né, agradeço a todos, em nome de Nossa Senhora, Mãe e Rainha, e que ela vos abençoe. Então, sou o padre da Igreja Católica Liberal e estou aqui em Guará, na Missão Santa Clara. Agradeço. E se alguém quiser fazer perguntas, eu faço essas palestras, né? E faço outras palestras e procuro ser mais sucinto, porque eu percebo que nos primeiros 10 minutos a gente fala com o povo, depois, né, dos 10 aos 20 minutos a gente começa a falar com os bancos, e depois dos 20 minutos a gente começa a falar com ninguém, né, ou com pessoas que estão praguejando já por dentro, falando, nossa, que demora. Não é bem assim, não. Gratidão, gratidão por essa palestra, muito boa. Ah, os irmãos que quiserem fazer suas perguntas, podem abrir o microfone ou fizer algum comentário ou agradecer, fiquem à vontade. Eu gostaria de conversar um instante. Sim, Por exemplo, você fala, passa para a gente a informação, e nós temos que pensar nisso e ter uma compreensão, porque isso alarga o nosso, né, entendimento e podemos, sem dúvida alguma, ter mais eh, coragem, vamos dizer, de nos aceitar cada vez melhor, e entendendo que a capacidade de aceitar essa vocação e cumpri-la completamente, muitas vezes nos falta, né, meios para isso, mas que isso está também dentro de nós e nós temos que buscar essa compreensão e fazer o melhor, pelo menos aproximar, porque muitos eu vejo que têm dons, mas não usam, fazem outras coisas. Eu vejo que o dom é aquilo que a pessoa nasce com aquilo e já vai realizando, realizando, né? E outros têm mais dificuldade pelos falta de meios e recursos. Então, penso que ouvindo, né, explicações, nós temos que meditar um pouco e sentir que isso daí foi ótimo ter aprendido e vamos buscar aonde estão melhor os nossos dons. É isso daí. Gostei, viu? Gostei muito. Não sei se mostrei que entendi, mas para mim me causou muita assim, satisfação. sim, Obrigada, agradeço, viu? irmã. Eu Nada. que agradeço. Eu me lembro foi uma reportagem há muito tempo, né? Eu não me lembro até quem citou ela de novo, também faz muito tempo. Tinha um senhor que morava bem afastado do meio urbano, né? E uma rede televisiva foi lá fazer uma reportagem com ele. E ele era bem. Vivia ali, pensando sobre a vida, meditando, vivendo daquela maneira e vivendo super bem. Então a reportagem chegou lá, né, os repórteres, e o repórter falou assim: você não quer morar numa casa com conforto? Ele, não, aqui eu tenho tudo. Não, mas você não quer uma televisão? Não, aqui eu tenho tudo. Mas você não sente falta de uma mulher? Não, aqui eu tenho tudo. Não, mas você não largaria isso para poder ter a sua casa, caso alguém te der? Não, aqui eu tenho tudo. Então, na vida desse rapaz, né, e na insistência do repórter, eu percebi que quando nós achamos toda a graça e nós achamos o nosso sentido de vida, nós não precisamos de outra coisa. Então, aí nós estamos cumprindo a nossa vocação, seja
né, dessa maneira, que ele ficava ali orando, rezando, agradecendo a Deus, pedindo por toda a humanidade, da forma dele, isso era uma forma que ele cumpria a vocação dele, né? Uhum. E como tem tantos outros aí também, né? Se nós formos ver aí, né, a vida de São Bruno, que é o fundador dos cartuchos, ele quis viver isolado, sozinho, ele não queria ninguém, né, para conversar, porque ele estava tão atarefado, tinham tantas coisas para ele, que ele era um bispo muito cheio, né, de cobranças. Quando ele se isolou, ele cumpriu a vocação dele. E o interessante é que vários outros seguiram, porque tinham o mesmo ideal. E foram construindo celas em volta da cela dele e formaram, né, o Mosteiro da Cartucha, né? Até o irmão Fernando deve conhecer bem essa história, que ele é muito estudioso nisso, né? Mas é uma forma de cumprir a sua vocação. Então, somos chamados de muitas maneiras para muitas coisas. Temos dons, temos muitos dons. Alguns a gente acaba melhorando, aprimorando, outros a gente acaba deixando um pouco mais, né, de lado, mas nós temos muitos dons. Então, até esses dias, né, um padre muito amigo meu, a gente estava falando sobre esperança, né? Até para falar sobre isso. Ele falou assim, olha, ele citou uma pessoa lá, que eu não me lembro o nome agora, mas ele disse assim: quanto mais eu trabalho, mais eu tenho esperança. Uhum. Significa que, né, e eu entendi dessa maneira, né? E novamente posso estar equivocado, porque sou um ser humano e estou aprendendo a cada instante. Se eu busco trabalhar um dom que eu tenho que não está muito aprimorado, eu posso aprimorá-lo cada vez mais, para ser melhor, para amar e servir a Deus. Porque o meu intuito, né, e o meu intuito como padre é amar e servir a Deus, amando e servindo ao próximo, da melhor forma que eu puder. Uhum. Para que quando eu deixe essa existência, eu possa dizer: eu vivi, e agora posso partir em paz. Até como o velho Simeão, né, quando ele viu Jesus Cristo, que foi apresentado, né, no oitavo dia, agora os meus olhos podem dormir em paz, porque o teu servo viu a salvação do mundo. É mais ou menos isso. Então, se eu cumpro a minha missão, eu posso dormir em paz. Então, no fim do dia, eu durmo em paz. E quando eu partir dessa existência, eu partirei em paz também. Ótimo. Muito bom. Isso aí. Obrigada, viu? Muito Disponha. obrigada. Parabéns, irmão Cernei. Muito linda a tua mensagem, e eu acho que é isso aí o caminho. Às vezes a gente tem a missão na nossa frente e Uhum. muitas vezes nós rejeitamos. É Por verdade. quê? Porque não entendemos que é uma missão. Por quê? Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui cumprindo alguma missão. Nós não nascemos à toa, nós não Uhum. viemos num lar à toa, nós escolhemos nossos pais e não foi à toa. E a gente tem que cumprir. Então, quando aparece algum problema e a gente foge, então nós estamos fugindo da nossa missão. Então, nós devemos cumprir com amor, com dedicação, com tolerância. Por quê? É aquilo que você falou. Você vai dormir em paz e vai partir em paz. Porque a tua consciência cumpriu. Então é importante isso. Nós, psicólogos, temos uma grande missão de ajudar o próximo. Os padres, enfim, toda profissão que nos foi dada é para ajudar a humanidade. Mesmo em pensamento, mesmo em atitudes, sabe? Isso é muito importante. Principalmente os nossos pensamentos. Então, eu acho que nós temos que cumprir e aceitar. Sim. Gratidão.
Obrigado. O Boa noite. Ronaldo quer Gratidão, perguntar. irmão Ronaldo. Alô? Oi? Pode falar? Ronaldo, seu áudio está fechado. Meu áudio tá fechado? Não, meu não. Não, o Ronaldo, o outro Ronaldo, acho que ele saiu aí. Caiu. Ah, Ah, Ronaldo pediu para falar e saiu? Acho que saiu sem Acho que ele querer apertou o mesmo. botão errado, né? Pode ser, enquanto isso, eu posso falar. por favor. Pode? Então, padre, você me fez lembrar, assim, veio mais uma situação, assim, que uma senhora, ela caminhou por fez longa caminhada para procurar solução para os seus irmãos. E encontrou um ancião muito brilhoso, uma, uma figura celestial, talvez assim, né? E ela chega nesse ancião e fala. Aí o ancião pergunta: O que queres, mulher? Aí ela fala: Eu vim aqui para que o senhor dê felicidade aos meus irmãos. O ancião fala assim: Mas, mulher, não eras tu que devia vir aqui, e sim eles. Se eles querem felicidade, eles que têm que vir. Aí ela fala, redargue, né? Redarguiu ele. Não, mas eles não podem vir porque são muitos pobrezinhos, né? Não dá para vir. Então, por isso que eu vim com ele. Aí o ancião fala, então volta, retorna e fala com esse mesmo brilho, com esse mesmo amor, com toda essa dedicação, você mesmo fala, com certeza obterá. Então a vida é assim, às vezes a gente não pode também tentar pedir, ter missão por karma da vida, né? E então é interessante. O amor é uma coisa muito importante, né? E se dá. Mais uma rapidinha aqui para acabar. É a outra história de um senhor que vai passando numa nevasca, num lugar muito frio, encontra dois amigos, né? Encontram uma criança, né? E um dos amigos fala: deixa essa criança aí. Eu sei que você tem bom coração, mas se nós levarmos ela, não vai nós não vamos chegar a tempo e vai dar problemas para nós. Aí o outro irmão, muito bom de coração, falou: não, eu não vou deixar, não, vou pegar ela, pode ir à frente. E o que acontece? O amigo impaciente foi para frente e deixou o irmão lá com a criança. E a nevasca caiu, muito frio, e um se agarrou ao outro e se aqueceram. E passaram, quase morreram, mas passaram. Quando eles caminharam mais para frente, perguntaram do amigo, lá na aldeia. Aí os aldeões falaram: não, ele não conseguiu, ele morreu de frio. Né? Moral da história: quando a gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda a nós mesmos, não é? Obrigado, padre. Desculpa que eu falei muito. Disponha. Não, muito obrigado pela exposição aí, Antônio. Muito obrigado mesmo. Ronaldo, gostaria de falar? Sim, a minha pergunta, eu quero dizer assim, se a condição para ser um adepto é um chamado. Olha, ótima pergunta. Que eu vou me fazer assim. Eu vou apelar para o reverendo padre Osmar ou para o reverendo padre Heitor. Se eles quiserem falar, é claro. Aí agora apelando, né? Tem que apelar, né? Porque eu também já vou aproveitar, porque eu já ia pedir a palavra também, entendeu? Já vou, né, falar algumas coisas também, né? Primeiro, parabenizar o nosso querido irmão Cirnei, né? Porque é difícil a gente falar desse tema, porque muitas vezes ele choca assim com os princípios das pessoas, né? Você
dizer para a pessoa que ela tem uma essência, que ela tem que procurar sintonizar isso, procurar a vocação dela, né? E muitas pessoas realmente passam a vida toda e até nem acham essa vocação, né? E isso que o irmão Ronaldo perguntou aí é muito complicado, né? Você tentar falar sobre a natureza de um mestre de sabedoria, né? Como a gente vê a história do mestre Jesus, a história de Buda, a história de tantos seres superiores, né? Os orientais provavelmente eles têm assim uma formulação um pouco mais fidedigna com isso, né? Que quando eles usam aquele termo chamado Dharma, né? O, o Dharma é aquilo que você precisa fazer para que você evolua, né? Então, o chamado ou o Dharma de uma criança é diferente do de um adulto. Da mesma forma que a vocação de uma pessoa que se preparou durante muitos e muitos anos intelectualmente é diferente daquele que não estudou, né? Então, cada um de nós tem que desempenhar a sua vocação, o seu Dharma, para dar o passo evolutivo seguinte. Então, naturalmente que para os mestres, para eles também há passos seguintes a dar, como para nós, né? Então, a única coisa que eu fico um pouquinho chateado é que a cultura judaica, principalmente, os textos, né? Eles dão a impressão assim que Deus está assim, né, presente, falando na cabeça das pessoas, né? Quase que, pelo menos dessas pessoas que são citadas aí, né? Parece assim que Deus está disponível para elas, assim que a hora que a pessoa vai escorregar na casca da banana, Deus vai lá e fala: olha, toma cuidado com os seus caminhos, e tal, né? Quando na verdade as pessoas escorregam na casca da banana todo dia e não tem nada superior, né, informando você que você vai escorregar, né? Porque a gente não deve imaginar que uma consciência tão cósmica como a consciência de Deus, ela vai ficar mandando bilhetinho, mandando né, mensagem, WhatsApp para gente. Olha, falou, olha, você vai cometer um engano aí, fica mais atento, né? Quando na verdade o que pode se manifestar na nossa vida, assim, é a nossa, aquilo que teósofos e outros falam, é a sua chispa divina, ou seja, aquilo que brilha em você, que emanou de Deus e veio até você, você pode refletir isso, né, na sua vida constantemente. Depende da quantidade de tempo, né? Acho que a maior vocação que as pessoas deveriam realmente se preparar mais é dar um tempo para a espiritualidade dela se manifestar. Porque se a pessoa passar 24 horas do dia só para sobrevivência, ela não vai conseguir refletir a divindade que está dentro dela e não vai ouvir esse chamado, né? A pessoa vai viver automaticamente, porque o ser humano tem vários processos automáticos. O nosso próprio corpo se tornou uma coisa automática, a gente não sabe mais, ou nunca soube, como é que a gente respira, como é que o estômago mexe, como é que o intestino mexe, como é que o coração bate e tal. A gente não sabe mais isso, é automático. Mas a gente não pode cair num automatismo externo de ficar buscando coisas simplesmente materiais e não perceber que aqueles momentos da leitura, os momentos da reflexão, os momentos de meditação, os momentos inclusive de lazer, né?
Porque se você não tiver lazer, se você não fizer coisas recreativas, você não consegue se reconstruir, né? Recriação não é simplesmente diversão, não é brincadeira, é você dar um tempo para você se transformar em outra coisa. Então, as pessoas que realmente ouvem o seu chamado são aquelas que realmente dão um espaço, dão tempo, e tempo aí, pelo menos no mundão aí, dizem que tempo é dinheiro, né? Eu prefiro uma formulação, já que o Cirne diz que tem umas formulações próprias, eu acho que tempo é amor, né? Quando a pessoa diz assim, eu não tenho tempo para ir nessa palestra do Cirnei lá, 8 horas da noite lá na quarta-feira, não tenho tempo. O que a pessoa está dizendo ali, é assim, eu não amo esse assunto, eu não amo esse grupo, eu não quero ficar lá durante 1 hora, 1 hora e meia sentado ouvindo outras pessoas, porque aquilo que a pessoa dá tempo são as coisas que realmente ela ama. Agora, se a pessoa está lá pegada com a matéria, com a sobrevivência, e tal, e não permite amar a si mesmo, né, que é o núcleo do mandamento. Se você não vai amar o teu próprio, o seu próximo, se você não se amar, né? Então você precisa amar, dar tempo para sua alma e aí sim você ouve o seu chamado. Então é muito importante isso aí, Cernei, que você colocou, porque a gente precisa se afinar muito com isso, né? Então, muito obrigado aí pela sua participação aí conosco hoje. Eu que agradeço aí pelas palavras. Eu posso falar, aproveitar a esteira do padre Heitor, o Heitor está aí com a gente também, mas o Vai padre pisar na Renato. bola com o seu reitor aí, ó. Então, Vai tomar zero. aproveitando, né, eu lembrei de uma frase de Santo Agostinho, que tem muito a ver com o que vocês estão dizendo, que é deificare in ócio, que significa tornar-se deuses num local onde você não faz nada, entendeu? É uma passividade espiritual. Cortou, Seu áudio fechou. tá sem Seu áudio, áudio irmão. fechou. Sem áudio. Desculpa, é deificar em ócio, né? De Santo Agostinho, a frase. Ele está dizendo que você se tornar deuses, né? Se tornar divino, no ócio, no não fazer, né? Que também é um pensamento da mística de São João da Cruz também, né? É no nada, né? Que se deifica. O fruto do silêncio, da meditação, da entrega ao vazio, né? Tal, seria a prática que viria posterior a essa experiência, né? A vocação maior nossa é nos tornarmos deuses, né? Então, esses dois santos cristãos, eles estão nos dando essa mensagem de que é necessário, eu lembrei disso na palavra recriar que o padre Ademar colocou, que recriar realmente o silêncio, o descanso, recria, reestrutura a pessoa, né? Não a verbologia, não o barulho, sabe? Isso não recria, isso não faz nada. Pelo contrário, nos ensurdece, né? E eu acho que a nossa maior vocação seria nos reencontrar, né? E nos reencontraremos em Deus, né? Se emanamos dele, voltamos a ele. É só isso. Obrigado, irmão Fernando. Santo Gratidão, Agostinho, irmão. Santo Agostinho, deixa eu só rapidinho. Santo Agostinho também, né, no livro Cuidado Devido aos Mortos, ele diz o seguinte, né, que perguntam a ele. Um outro bispo pergunta, olha, tem uma pessoa aqui que o filho dela faleceu e ela está me perguntando se ela pode enterrar o filho dela do lado de um santo, para que ele se eleve espiritualmente. Então, Santo Agostinho diz, o que eleva o ser humano é o que ele faz em vida, e não o fato de ser enterrado do lado de um santo. Então, enquanto estamos vivos, devemos buscar a elevação espiritual. Isso é que nos elevará aos altos céus, né? Então, não adianta querer deixar para depois. É agora. Então, é agora que a gente tem que buscar, né? E é assim que a gente vai se elevando.
E a cada vivência, a cada estado, né, que estamos aqui, que vamos nos elevando. E aí você me fez lembrar sobre A Voz do Silêncio, né, de Helena Petrovna Blavatsky. A primeira lição dela é mate a assassina do real, mate a mente de desejos. E aí você começa a perceber o que é real. Isso aqui é efêmero, é passageiro. Gratidão, irmão. Mais algum irmão gostaria de falar, de agradecer, de acrescentar? O Heitor quer falar. Heitor, fala, irmão. Primeiramente, parabéns ao nosso querido irmão Padre Cirnei, né, que trouxe esse assunto à baila, né, bem interessante, né, e a questão da pergunta do outro irmão, né, essa questão do adepto, né, ou seja, aquele que obteve este grau de adepto, um Mahatma, ou essa grande alma, esse mestre de sabedoria. E, na verdade, eu acredito que a missão de cada um de nós é justamente trazer mais profundamente as questões pertinentes da nossa própria chispa divina, da vontade de nossa alma, de nosso ser, unificar essa própria expressão e direção que nós temos em relação à nossa própria personalidade. E isso a gente pode compreender melhor, principalmente nos estudos teosóficos, quando nós mergulhamos na questão dos 7 temperamentos, dos 7 raios, né, em que cada indivíduo, através de suas experiências, através da sua própria espontaneidade, vai se direcionando para cada tipo de temperamento ali presente, né? Seja um professor, seja um filósofo, um artista, um cerimonial, um governante, um devocional, em várias linhas de evolução dentro do escopo aí dos diversos temperamentos humanos, nós vamos cumprir o que o nosso irmão e Padre Osmar disse, cumprir o nosso Dharma, né? Cumprir ali as questões, o Salvador entrou também, as questões pertinentes ao nosso cumprimento do dever, né? E eu acho que quando nós cumprimos o nosso dever dentro dos nossos aspectos dármicos, nós estamos cumprindo a nossa missão, né? E essa missão, conforme ela vai se expandindo ao longo de uma série de experiências carnais, físicas, nós vamos ampliando esse campo de consciência, abrindo níveis ainda mais elevados, como é descrito, né, por muitos mestres, por esses irmãos que estavam muito próximos desses Mahatmas, né, de sendas cósmicas que se abrem ao longo de uma série de evoluções, né? E dali nós recebemos esse chamado, esse convite, essa jornada, que também pode ser até exemplificado na própria jornada do mito do herói, que é muito falado dentro do grande mitólogo Joseph Campbell, que é justamente trilhar essa trilha, trilhar esse caminho, essa senda, né, que em nossa vida no cotidiano, na nossa vida profana, na nossa vida mundana, nós também temos ciclos menores de vivência e desafios que nós estamos passando, né? E são grandes desafios para que nós possamos cumprir dharmicamente essas funções, né? E eu acredito assim que conforme nós vamos desenvolvendo, vamos ampliando a nossa consciência, nosso estado de discernimento e de compreensão,
esse mito do herói ele vai repetindo de uma forma mais ampla. Né? Você vê que existem muitos personagens que vão se lidar muito em aspectos de uma grande nação, como nós vemos grandes governantes, e a responsabilidade que recai em cada um deles. Né? Então nós percebemos isso, né, nesses aspectos. Então era isso que eu queria contribuir em alguns comentários. Muito obrigado, meu irmão. Mais algum irmão gostaria de falar? Irmã Samira? Bom, agradecemos a presença de todos e estamos muito felizes, porque as palestras estão sendo transmitidas pelo YouTube e gostaríamos que todos pudessem colocar seus comentários, porque é muito importante a gente ter esse canal. Outra coisa, semana que vem teremos a leitura e reflexão do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, quarta-feira que vem. E dia 13, estamos convidando a todos os irmãos para uma apresentação da Instituição Teosófica Pitágoras. Não vai ter palestra, mas vai ter apresentação de alguma coisa musical, jornal, poesias, e gostaríamos que todos participassem. O convite custará R$ 10. É apenas um valor simbólico para ajudar a instituição. Então, todos estão convidados e convidem seus amigos e familiares. Gratidão. Esta semana, então, estamos na Semana Santa. Eu gostaria que um dos sacerdotes, graças a Deus temos vários, falassem dessa Semana Santa, dos eventos, convidasse os irmãos também, por favor. Irmão Osmar, Padre Osmar. Quase uma reunião do seminário aqui, né? Tá Tem mesmo. 3 padres, tem seminarista, tem. Mas, meus irmãos, é uma semana muito importante para quem é realmente cristão, né? Católico, praticante, né? Aqui na Sociedade Teosófica a gente pode até ter uma visão um pouco mais ampliada disso, né? Quer dizer, os eventos dessa semana, eles na verdade são eventos que estão ajustados com o calendário cósmico, né? Os nossos irmãos hebreus, eles tinham um calendário lunar que eles marcavam o domingo, né, do Pessat, né, que seria a libertação deles do cativeiro do Egito, né, no primeiro domingo depois da lua cheia, depois do equinócio, entendeu? Nós acabamos de passar o equinócio, que foi a entrada aí no signo de Áries, né? Ou seja, que é o primeiro signo astrológico. Então, praticamente, o ano astrológico começou agora. Então, esse calendário do cristianismo, na verdade, é o calendário cósmico, né? Então, quando vai se comemorar a ressurreição de Jesus agora na Páscoa, na verdade, nós estamos comemorando o ressurgimento de toda a vida, né? No hemisfério norte até faz um pouquinho mais de sentido lá, né? Para nós aqui está entrando outono, para eles é a primavera, né? Então, para eles é a renovação da natureza no hemisfério norte. Para nós aqui, outono é a queda das folhas. Mas meus irmãos, um momento de muita interiorização. Nós estamos no final da quaresma,
Então, para a igreja é um momento é o momento máximo de todas as atividades. Então, amanhã mesmo, lá na instituição Pitágoras, já vai haver uma missa para a confecção dos óleos santos, né? E a partir da sexta-feira começa um evento que nós programamos como catolicismo esotérico. Então, nós vamos ter desde amanhã até a tarde, às 18 horas, quer dizer, das 10 da manhã até às 18 horas, atividades durante toda a Sexta-feira Santa, durante todo o sábado de Aleluia, e então haverão liturgias por volta das 10h30, depois às 11 horas, 11h30, haverão conferências. Depois nós vamos almoçar ali, provavelmente vamos trazer alguma comida de fora para compartilhar com os irmãos. Às 2h30, às 14h30 haverá outras conferências. É, eu mesmo vou dar uma conferência sobre o simbolismo universal da cruz. O irmão Ismael, o irmão Padre Ismael, vai dar uma conferência sobre a, uma que foi inclusive dada agora recentemente na própria loja Raj Yoga, que é sobre os milagres de Jesus, né? Milagres. As irmãs diaconisas, a própria irmã Cida, a irmã Luciana vão dar um painel sobre a ordem de Nossa Senhora Maria. Isso, sexta-feira santa e sábado de Aleluia. E no domingo nós teremos a missa maior, né? Que é a do domingo de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. E, obviamente, que é o Cristo universal, meus irmãos, que está ressurgindo na natureza. Então, é o calendário cósmico, é o mito solar. Então, essa celebração é uma recordação de um evento cósmico, que tem a ver até com a palestra de hoje. É a vocação do universo que está nos chamando para comemorar esses dias, né? E então estão todos convidados para essas atividades, se vocês estiverem em São Paulo. Teremos durante toda a sexta-feira, durante todo o sábado e pela manhã a missa de Páscoa, e também teremos uma atividade também beneficente que os irmãos aí da Ordem de Santo Albano, as irmãs diaconisas estarão distribuindo ali coisas para os carentes ali da região da Capela do Divino Espírito Santo. E depois, né, aí sim, a parte mais importante de todas é o almoço de confraternização também, Isso né, é bom. finalizando toda essa atividade aí, 3 dias, né, vamos fechar os chakras, né, e terminar a vocação realmente da Páscoa comendo bastante lá. Espero que o nosso bispo leve ovo de Páscoa para todo mundo, né? Que é só o Brasil e a Inglaterra que come esse bendito ovo de Páscoa, né? Que não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, né? É uma festividade pagã lá né? Acho que os irmãos pode ser que nem conheçam, né? É a comemoração da primavera no hemisfério norte da deusa Ostara, né? Que abria ovos, abria o ventre dos animais para fazer adivinhação, né? E aí, justamente o ventre do coelhinho que era aberto para fazer Que horror! Então, o coelhinho, do coelhinho da Páscoa, é um negócio trágico, entendeu? As Horrível! pessoas não, as pessoas não imaginam, porque o coelho não bota ovo, né? Mas aí, não sei por que cargas d'água falaram que o coelho tá misturado com o ovo e tal, mas o importante, meus irmãos, é comemorar a renovação, né? No hemisfério norte é maravilhoso, que é a primavera, né? Para nós aqui tá um pouquinho esquisito, mas é o planeta que está comemorando, né? Então, quem não estiver presente, eu desejo a todos uma feliz Páscoa com seus familiares, que seja lindo, maravilhoso, comam bastante
ovo de Páscoa, porque é a felicidade do comércio, né? Vai afetar um pouquinho o fígado, né? Mas, né? Então é Alegra o isso, meus coração. irmãos. Então, Afeta o muito fígado, mas obrigado. alegra o coração. É, Gratidão, o irmão. açúcar, ele alegra muito, né? Muito obrigado aí. Então,